esse é o exemplo 6.18 do livro Resistência dos Materiais, 7ª edição do Hibbeler. Ele fala que a seção transversal retangular, mostrada na figura, está sujeita a um momento fletor de 12 kN vezes metro. Determine a tensão normal desenvolvida em cada canto da seção e especifique a orientação do eixo neutro. Bom, então a gente tem aqui, os meus eixos já estabelecidos. Como a minha área da seção transversal ela é uma área simétrica, e a gente tem a origem aqui dos meus eixos bem no centroide, esses meus eixos são eixos principais de inércia. Tá? Mas olha só, o meu momento ele não está sendo aplicado em relação ao eixo principal. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode decompor esse momento em relação aos meus eixos principais. Tá? Então vamos lá. Qual que é a componente do meu momento MZ? A componente do MZ, o Z está aqui, é o quê? Cosseno desse meu ângulo θ. A gente sabe que o momento ele faz um ângulo θ com o eixo Z. Então, a minha componente MZ vai ser igual a 12 vezes o quê? 3/5, Então, 12 vezes 3/5, que vai ser igual a 7,2 kN vezes metro. E o meu momento MY? O meu momento MY vai ser igual ao seno desse ângulo, 4/5. Tá? 4/5 vezes 12, Só que aqui, o meu eixo Y está no sentido negativo, Então, eu vou colocar um sinal negativo aqui. Então, a gente vai ter menos 9,6 kN vezes metro. Bom, a gente pode calcular o meu momento de inércia, o meu IZ e o meu IY. Tá? Primeiro vamos calcular então o IZ. Qual que é o meu momento de inércia em relação ao meu eixo Z? Então vai ser igual a 1 sobre 12 vezes. A base aqui em relação ao eixo Z é 0,2. 0,2 vezes, quanto que é a altura? A altura é 0,4. 0,4 elevado ao cubo. Então, o momento de inércia da área em relação ao eixo Z é de 1,067 vezes 10 a menos 3 metros a 4. E o meu IY? O meu IY, em relação ao eixo Y, a minha base agora é 0,4 e a minha altura 0,2. Então, é 1 sobre 12 vezes a base, que agora é 0,4, vezes 0,2 ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 2,67 vezes 10 a menos 4 metros a 4. Bom, a gente sabe que a nossa equação da tensão é menos mz vezes y, dividido pelo iz, mais my vezes z, dividido pelo iy. Então, vamos calcular os momentos. Bom, ele pediu para a gente calcular o momento nos 4 cantos. Então, a gente tem aqui B, C, E e D. Quais são as coordenadas desse campo, desses pontos? O B, olha só, ele vai ter coordenada y 0,2, tá? Vamos colocar aqui que vai ser YZ, Então, o B vai ter Y 0,2. E qual que é o valor do Z? O Z é menos 0,1. Qual que é a posição do ponto C? O ponto C
vai ter y igual a 0,2 também, mais z agora 0,1. O ponto E está localizado aqui, ó. Qual que é o valor de y dele? É menos 0,2, né? E o z é menos 0,1. E o último ponto, que é o ponto D, né? O ponto D, ele também vai ter valor de y, né? Menos 0,2, mas agora valor de z, né? 0,1. Bom, então a gente tem que fazer o quê? Calcular, né? Então vamos calcular primeiro a tensão em B. A tensão em B vai ser igual a menos o mz. O mz é 7,2 vezes 10 ao cubo, vezes, qual que é o valor do meu y? 0,2, dividido pelo iz, né? 1,067 vezes 10 a menos 3. Mais, qual que é o my? O my é menos 9,6 vezes 10 a terceira. Vezes, qual que é o z? O z é menos 0,1. Dividido pelo IY. IY é 2,67 vezes 10 a menos 4. Então, ó, esse menos com esse menos vai ficar positivo, né? Então, a gente vai encontrar aqui uma tensão de B de 2,25 megapascal. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa para C. A tensão em C vai ser igual a menos mz, que é 7,2 vezes 10 a terceira, vezes, qual que é o y para C? Agora é 0,2, né? Também é 0,2, dividido por 1,067 vezes 10 a menos 3, mais my, menos 9,6 vezes 10 a terceira, só que agora o meu z é 0,1 positivo, dividido por 2,67 vezes 10 a menos 4. Então, a minha tensão em C vai ser igual a menos 4,95 megapascal. Bom, a gente poderia fazer, então, o mesmo cálculo para o ponto D e para o ponto E. Tá? Se a gente fizesse, então, para o ponto D, a gente vai encontrar um valor de menos 2,25 megapascal. E para o ponto E, a gente vai encontrar um valor de 4,95 megapascal. Tá? Bom, a gente tem que lembrar, né, que as tensões, né, máximas, elas estão localizadas, né, em cantos opostos, né? Então, olha só, a gente tem aqui o máximo, né, de 4,95, né, de compressão em C e de tração em E. Bom, ele pede para a gente também encontrar a direção do meu eixo neutro, né? Então, a gente sabe aqui, ó, que o ângulo, o vetor momento, ele faz aqui um ângulo θ com o meu eixo z, né? Mas a gente tem que perceber o seguinte, né? Esse ângulo ele vai ser negativo, porque ele vai estar direcionado aqui, ó, do z positivo para o y negativo, né? Então, ele vai ter que entrar, né, com um sinal negativo. Tá? Então, vamos resolver aqui a nossa equação, porque a gente sabe a tangente
de alfa tem que ser igual a IZ sobre IY vezes tangente de θ. Tá? Bom, então, a minha tangente de alfa vai ser igual a IZ, né? Quanto que era o nosso IZ? É 1,067 vezes 10 a menos 3, dividido pelo IY. O IY é 2,67 vezes 10 a menos 4, né? Vezes a tangente de θ. Vamos dar uma olhadinha aqui qual que era o nosso θ? O tangente de θ, né, vai ser igual a 4/3, certo? Só que como ele é negativo, eu vou entrar então aqui com um sinal negativo, menos 4/3. Tá? Então aqui a gente vai encontrar que o φ ele vai ser igual a menos 79,37 graus. Tá? Então vamos olhar aqui na nossa figura. Olha só, a gente tem aqui, né, o ângulo do vetor momento com o eixo Z, que é de 53,1, tá? E a gente tem aqui o ângulo alfa, né, que é o ângulo que a minha linha neutra faz com o meu eixo Z, né, que a gente calculou aqui aproximadamente aqui 79,4. Aqui a gente pode ver, né, a minha distribuição de tensão, né, e a gente percebe então que a gente vai ter as tensões máximas localizadas aqui no meu canto E e no meu canto C, né, sendo que no meu canto C a gente vai ter uma tensão de compressão e aqui no canto E uma tensão de tração.